Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós vimos qual a última vez você elogiou seus filhos e hoje nós vamos ver qual a última vez que você elogiou seus pais. Você, filho, hoje eu quero falar com você. Nem todos nós somos pais. Talvez todos estão me assistindo e nem todos ainda tiveram o privilégio de ser pai. Eu tenho uma filha linda, parece com o pai, por isso que eu digo que é bonita. Então, a minha filhota, meu bebê de 20 anos, já está cursando direito, já está trabalhando, mas ainda meu bebê será sempre meu bebê. Por isso nem todos são pais, mas todos são filhos. E você, filho, qual a última vez que você elogiou seu pai? Eu quero ler um texto em Êxodo capítulo 20, verso de número 12, que diz assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Na lista dos mandamentos aqui no Velho Testamento, nós vamos depois ver que também está lá em Efésios, no Novo Testamento, nós temos aqui o texto: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Filho, a maioria de nós não conhece a história dos pais. A maioria dos filhos, eles vivem em um mundo que não tem noção quantos pais sofreram para você desfrutar de uma vida diferente na atualidade. Você não tem noção quanto um pai se esforça para ver um filho formado. Meu pai trabalhava em uma empresa chamada Borg na época, divisa de São Bernardo com Diadema, em São Paulo, e ele queria me colocar no Senai, ele lutava por isso, ele queria um curso profissionalizante no filho. E eu já tinha uma vida meia torta, mas eu também naquela época ainda queria me profissionalizar. E ele se esforçou para isso, conversou com o chefe dele na época, só o senhor trazer seu filho. Só que bem na época que eu completaria 14 anos, que é a época que você entra no Senai em São Paulo, meu pai sofreu um acidente, quebrou um pé. E ele ficou vários meses afastado. E foi nesse período que surgiu a vaga. E aí eu perdi a vaga de entrar pela empresa. Meu pai retornou com o pé e tal, falou: não, mas no próximo semestre tem de novo. Aí meu pai me chamou, meio que pouca esperança que o filho passasse, e eu fui lá na empresa e fiz o teste. Passei. Fui para o Senai, fiz o teste. Passei no Senai. Só que eu completava 15 anos no dia 27 de junho. Se fosse em julho, poderia, mas eu completava em junho, antes do primeiro semestre. Ou melhor, no primeiro semestre do ano, antes do segundo semestre. Aí o Senai não aceitava, porque eu já teria 15 anos para entrar no segundo semestre. Então o Senai não aceitava. Aí o Senai disse o seguinte: você pode, como você passou, é um vestibularzinho no Senai, você pode cursar o Senai sem a empresa. Com a empresa, eu já teria um registro na carteira e já estaria trabalhando. Eram 3 anos de contrato, 1 ano e meio de estudo no Senai, depois 1 ano e meio de estágio na empresa. E ali provavelmente a empresa contratava. E já tinha um salário por mês. Só que eu não pude entrar pela empresa. E eu tive que fazer o Senai sem a empresa. Então eu fiz o Senai, meu pai esforçou, ele disse: filho, eu garanto para você o tempo todo dos seus estudos, pode estudar. E ali estava meu pai se esforçando, mais uma vez, para bancar. Eu saí de lá com 16 anos e meio, me formei no Senai com 16 anos e meio, comecei a trabalhar com os meus 17 anos, primeira empresa, depois já fui profissional e aí assim por diante, fui fazer outros cursos, formei em eletricista naquela época, de manutenção, depois fui fazer técnico em eletrônica e continuei assim os estudos. Quanto um pai se esforça para ver um filho? Os filhos não têm noção disso. Eu gosto de contar a história de Augusto Cury. Ele conta em um dos seus livros, gosto muito dos livros de Augusto Cury, indico também. Um cientista, um psiquiatra, muito bom material. E ele tem um dos livros dele,
Filhos Brilhantes, algo assim, o título. É bem interessante, nessa época da família é muito bom. Ele conta uma historinha em um dos seus livros de 3 personagens. Seu Guilherme, o pai, Rodolfo, o garoto, e sua mamãe, e tem uns coleguinhas de escola. Seu Guilherme era um homem que andava em uma cadeira de rodas. Ele tinha o rosto todo deformado e ali não podia se locomover. Sua locomoção era através de uma cadeira de rodas. E o que aconteceu com o Rodolfo? Ele tinha meio que vergonha de seu pai. Muitos filhos têm vergonha dos pais. Muitos filhos não conhecem a história de luta dos pais, por isso se envergonham. Tente conhecer a história dos seus pais. Um dia os coleguinhas, seu Rodolfo pegou um resfriado forte, não pôde ir para a escola. Teve um teste lá na escola e aí os coleguinhas perguntaram: professor, nós podemos passar na casa de Rodolfo fazer com ele? A professora: pode. Era um garoto esforçado. E eles saíram, foram para a casa de Rodolfo. Tocaram a campainha, a mãe saiu, eles explicaram do que se tratava. A mãe, toda simpática, recebeu aquela garotada, entraram, sentaram ali na sala e ela foi chamar Rodolfo. Nesse intervalo que ela foi chamar Rodolfo, seu Guilherme saiu de um outro quarto e viu aquela garotada. Os meninos olharam para ele, tomaram aquele susto. Ele já tinha aprendido a conviver com as suas dificuldades, suas limitações e aquele rosto desfigurado. E ele diz: não se preocupe, eu sei que eu sou bonitão. Ele já tinha aprendido a conviver com aquilo que poderia assustar os outros. De repente, Rodolfo sai do outro quarto. Rodolfo ficou com a vergonha do pai estar ali junto com os colegas na sala. Seu Guilherme era um homem muito intelectual, lia bastante, muito informado e atualizado. E os garotos conversando viram a inteligência daquele homem. Começaram, fizeram o trabalho tudo ali, conversando com o seu Guilherme, mas Rodolfo com uma vergonha, torcendo para que acabasse logo aquilo, para ele voltar para o quarto dele e acabar todo aquele processo daquele trabalho. Era uma vergonha para Rodolfo. Terminaram o trabalho, aí a mamãe disse: vou preparar um lanchinho aqui para vocês. Eles continuaram conversando, e Rodolfo com uma vergonha. De repente, um dos coleguinhas faz uma pergunta a seu Guilherme: seu Guilherme, sou um homem inteligente, a linha de pensamento, seu raciocínio é rápido, o senhor expande as ideias. E por que o senhor está nessa cadeira de rodas? Por que o senhor tem seu corpo todo deformado? A mãe dele, a esposa, estava retornando, entrando naquela sala, naquele ambiente. E seu Guilherme baixou a cabeça. Rodolfo já não tinha onde enfiar mais a cara. Uma vergonha. Aí a esposa olhou, ele olhou para a esposa, ergueu a cabeça, a esposa fez um sinal positivo. Ele olhou para o filho e disse: filho, me perdoe. Chegou o momento de contar por que eu estou nessa cadeira de rodas. Você era um bebezinho pequeno, nós fomos passear, minha alegria do seu nascimento, um homem feliz, e nós fomos passear, uma família unida, junta. E nesse passeio, filho, fomos no Hotel Fazenda bonito, levamos a babá que tomava conta de você, e eu fui por uma trilha com sua mamãe e deixamos você com a babá no hotel. Hotel seguro, segurança total, a babá cuidando de você. Jamais imaginaríamos o que poderia ocorrer. Estávamos na trilha caminhando, ouvimos muitos gritos e alguma fumaça vindo da direção do hotel. Voltamos, tranquilos, não havia preocupação. Quando nos aproximamos, o hotel estava em chamas, filho. E eu entrei em desespero te procurando. Não te encontrava. E olha, filho, minha vida não teria mais valor se você morresse naquele dia. E eu rodei, de repente eu encontrei a babá. Ela nem conseguia falar, ela só apontou para dentro do hotel. E aquele sinal que ela fez, eu entendi que você estava lá dentro. Tentaram me deter, filho, disseram que os bombeiros estavam chegando. Ninguém conseguia me deter, filho. Você era algo mais importante na minha vida naquele instante. Eu rompi a barreira das pessoas e entrei dentro daquele hotel. Te encontrei, filho, você estava chorando, como se buscasse socorro, como se clamasse por pai.
E eu te peguei no colo, filho, vamos sair daqui. Você parou de chorar. Pense na segurança que você sentiu. Naquele instante os bombeiros chegaram, filho. Tudo caminhava bem. Tudo parecia que estava dando certo. Foi naquele instante que eu te passei para as mãos de um dos bombeiros. E assim que ele te pegou e nós estávamos saindo, uma das pilastras do hotel caiu. Aquela pilastra cedeu e veio em direção às minhas costas. E no choque foi o motivo de eu estar paraplégico até hoje. E naquele choque a pilastra me jogou no chão, meu rosto ficou sob aquelas chamas e eu fiquei com o rosto todo desfigurado e queimado. Os bombeiros me socorreram, saímos todos vivos, estou vivo até hoje, mas o motivo de não poder andar hoje, o motivo dessa cicatriz no meu rosto é o meu amor por ti, meu filho. O filho olhou para ele, deu um abraço no pescoço do pai. Os outros filhos já estavam em lágrimas, chorando. Cada um pensando, qual é a história do meu pai e da minha mãe? Por que meu pai tem aquele dedo machucado? Por que minha mãe tem aquela cicatriz? Eu nunca perguntei, nunca soube. Quem era o meu avô? Como foi a criação do meu pai, do meu avô, do meu bisavô? Como que eles eram a infância? Quantos irmãos? Quanto meu pai e minha mãe sofreram? Você já perguntou isso na sua história, seu pai e sua mãe? Você já perguntou isso? Rodolfo olhou para o pai e disse assim, pai, por que o senhor nunca me contou? Ele já tinha dado um abraço no pai, coisa que ele não fazia. O pai disse, filho, eu tinha medo. Você ficar pensando que você foi o culpado. Eu sempre conversei com sua mãe aguardando o momento certo. Essa pergunta veio hoje aqui, eu entendi que era um momento, era agora. Eu quero apenas que você voe alto, que você cresça e nunca se sinta culpado pela prova do meu amor para com você. O garoto olhou, já estava abraçado com o pai, deu um beijo no rosto, na cicatriz, da qual por muitos anos foi motivo de vergonha para ele. Às vezes você pode não elogiar seu pai, mas saiba, ele foi um grande guerreiro para te conduzir até hoje com vida. Você pode não elogiar sua mãe, mas saiba, foi ela que te carregou no ventre, foi ela que sofreu as dores do parto, foi ela que te agarrou ali pela primeira vez, te abraçou. Quando você estava ali chorando, quando você se aproxima do colo da mãe, a temperatura, algo divino. Logo a criança para com o choro. É mamãe, é única, não tem outra. Para hoje, pense, elogia teu pai, elogia tua mãe. Conheça a história deles. Pense o que eles fizeram por você e ainda estão fazendo. Nunca vão te abandonar, nunca. É algo que está, o cordão umbilical, não tem como separar. Olhe, terminando, eu queria dizer a você o seguinte, foi o amor de Deus para conosco que permitiu Jesus morrer na cruz do Calvário. Foi o amor de Deus para conosco que permitiu aquelas cicatrizes em Jesus Cristo. Como o seu Guilherme tinha aquelas cicatrizes por amor a Rodolfo, Jesus tem as cicatrizes por amor a mim e a você. Pare, pense, reflita, se entregue a Jesus Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Antes de dormir hoje, minha mãe e meu pai, eu quero agradecer a vocês, o que vocês fizeram por mim. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E elogia teu pai e tua mãe. São verdadeiros heróis na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Pai, pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Continua nos abençoando. Abençoa cada família e cada filho que está assistindo essa mensagem nesse instante. Ajuda-os, ó Deus, ao crescimento. E que, ó Deus, na nossa vida cristã, a gente tenha coragem de reconhecer o que os nossos pais já fizeram e ainda estão fazendo por nós.
Obrigado por tudo, Deus. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.